Oi, bem-vindos ao No Senso Fashion. Eu sou a Rafa Eu sou a Manô. E eu sou a Isa. e hoje a gente vai falar sobre o fast fashion, um assunto super polêmico na indústria da moda. Vai falar um pouco sobre os nossos pensamentos e também analisar diferentes perspectivas sobre esse assunto, porque a gente sabe que na moda tudo é muito complexo. Para quem não conhece, a tradução literal do termo fast fashion significa moda rápida. São marcas que produzem grandes quantidades de roupa por um baixo custo e de forma super acelerada. Estão sempre seguindo as últimas tendências e replicando elas quase que instantaneamente. Inclusive, hoje o termo fast fashion ficou para trás e deu espaço para o termo ultra fast fashion, devido à tamanha aceleração de produção. Mas o que significa então toda essa velocidade na prática? Significa que as roupas são feitas realmente para durar pouco, tanto no sentido de qualidade quanto de relevância. E elas são feitas basicamente para serem descartáveis. E nós, como consumidores, acabamos sentindo essa necessidade de seguir todo esse ritmo super acelerado. E vamos ser honestas, né? Todo mundo acabou comprando uma roupa alguma vez e acabou usando uma vez só ou encheu o carrinho de várias coisas sem necessidade alguma. Mas o que a gente quer mostrar é o que tá por trás de tudo isso, né? Não só apontar o dedo. Exatamente, não apontar o dedo, mas mostrar o que faz, né? O que faz a gente encher o carrinho de várias coisas e comprar compulsivamente, querer, né? Ter esse desejo de comprar enlouquecidamente. Superficialmente é tudo muito lindo. Sim. E parece até mágico, assim, como é que tu consegue comprar uma pecinha de roupa por, tipo, 10 reais? Cara, tu vai ver a realidade por trás disso. Exato. Sim. É uma realidade completamente diferente, né? Então é justamente isso que a gente quer Exato. trazer. E são marcas tipo Zara, H&M, ou até a Shein mesmo, que daí é a ultra fast fashion, né? E elas lançam coleções o tempo inteiro e peças novas semanalmente, até mesmo diariamente, né? E é aquela sensação de como se a gente tivesse desatualizada o tempo inteiro, né? Sim. A própria Shein, ela coloca milhões de peças no site cada dia, né? Não tem gente para vestir tudo aquilo, sabe? E de certa forma, essas marcas elas democratizam, né, o acesso à moda, oferecendo o tempo inteiro itens de tendência a todo instante por preços acessíveis, né? E é isso que torna elas tão atrativas para os consumidores, né? Claro. Sim. Só que esse modelo ele acaba tendo um custo invisível muito grande, né? Só que essa realidade invisível, né, ela envolve o quê? Uma exploração gigantesca de trabalho, uma destruição ambiental, um descarte gigantesco de roupas e muita, muita, muita poluição. E às vezes até as pessoas escolhem ignorar, né, esses fatos, porque elas não imaginam o quanto isso impacta a gente todos os dias e impacta o nosso futuro também, sabe? Para vocês terem uma ideia, a moda emite cerca de 10% das emissões globais de carbono. E a cada segundo, o equivalente a um caminhão de roupas é descartado em lixões ou incinerado. Isso revela a quantidade de lixo têxtil que a gente produz todos os dias, né? Sim, e o deserto do Atacama é um exemplo disso, né? Virou um lixão e isso se dá muito por causa do fast fashion, né? E como é triste a roupa ter virado um lixo hoje em dia, né? O projeto que duas ONGs criaram de recommerce das peças do Atacama se chama Recommerce Atacama 2025. E o único preço que tu paga é o preço do frete. Então tu compra a roupa e só paga o preço do frete. Que interessante, né? E são roupas muitas vezes até de marca, retiradas do deserto e, claro, bem tratadas, cuidadas, revitalizadas. E tu hoje consegue comprar essas peças, né? Eu achei Que isso muito interessante. demais, muito Muito. incrível. Até porque todos os anos chega no Chile, acho que mais de 60 mil toneladas de peças de roupas dos Estados Unidos, Europa, Ásia, de peças descartadas, que muitas vezes eu acho que nem foram vendidas, né? E as pessoas descartam e vai para um lixão, né? Simplesmente. E também é importante falar que formam montanhas de roupas que poluem o solo e que eles contêm normalmente esses tecidos, normalmente de poliéster, essas peças de fast fashion, feitas em fast fashion, que demoram normalmente esses tecidos feitos de plástico, de microplásticos, eles demoram normalmente 200 anos para se decompor. Então, isso causa uma poluição Imensurável. imensurável. Mas mesmo com tudo isso, a gente continua consumindo, né? E por que será? É até de certa forma meio contraditório, porque a gente vive numa era super informada, onde a gente tem acesso aos impactos da indústria da moda, né? E mesmo assim a gente tá preso nesse ciclo de comprar, usar, descartar,
e não parece não ter fim, sabe? Sim, acho que a influência também, né, traz muito essa... Sim. Tipo, a gente tem muita influência pro consumo, né, hoje em dia. Porque como a gente vai vendo cada vez mais coisas novas, mais novidades, o mundo todo tá acelerado, né? E a gente sente essa necessidade de acompanhar tudo isso. Exatamente. A gente vive hoje uma montanha de consumo sem sentido, né? A gente pode chamar de um consumo supérfluo, assim. Que nem a Rafa falou, a gente compra, a gente joga fora e a gente repete esse movimento. Nada mais parece o suficiente pra gente, né? E aí, eu acho que o pior de tudo isso é que as marcas entenderam isso. Claro. Sim. E elas sabem muito alimentar esse desejo, né? Porque elas criam um marketing super apelativo, gatilhos emocionais até. É muito apelativo, sabe? É muito apelativo. E eles também acabam criando essa escassez artificial, né? E aí a gente, obviamente, cai nessa ladainha e pensa que a gente realmente precisa de mais uma blusinha, seguir mais uma tendência, né? Fazer parte cada vez mais disso. E, consequentemente, a gente continua sendo reféns do consumo e da moda rápida, né? Primeiro, o preço. São roupas muito baratas e muito acessíveis. Às vezes é a única opção para quem não consegue investir em uma peça mais cara, né? Mas mesmo assim quer participar de um suposto e imposto sistema da moda, né? Outro ponto também é o desejo de pertencimento. A gente foi criado para pertencer. A gente foi criado para querer fazer parte de grupos. A gente convive em grupos e quer fazer parte deles. Além do mais, que existe muita pressão estética, principalmente nas redes sociais. A gente se sente excluída se não usa o look do momento. Ou se tu não acompanha a tendência, tu tá automaticamente fora de moda. E assim a moda perde o propósito e vira exclusivamente limitação, exclusão e descarte. E tem um certo apelo psicológico até, né? Porque a moda, ela deixa de ser uma forma de expressão, uma liberdade e se torna uma obrigação. A gente sente que a gente precisa fazer parte desse sistema e isso afeta diretamente a nossa autoestima, o nosso senso de valor e até mesmo nossa criatividade, né? E também tem aquele vício da novidade, né? Aquele prazer de chegar uma caixinha nova, uma encomenda nova e depois, às vezes a gente até sente aquela culpa depois porque nem sei Foi se era um impulso. necessário. Sabe que não precisava. Nem não sei se sei, era sabe? necessário, sabe? E é um ciclo, né? As redes sociais, elas também não ajudam muito com isso, porque toda semana uma estética nova no TikTok, Clean Girl, Tomato Girl. Amiga, tu também é Tomato Girl. A gente não conhecia a estética Tomato Girl, mas a Rafa nos apresentou. Ai, gente, Conta eu pra sou- nós como é que é essa É estética. que eu sou cronicamente online, né? Como é que é? É bochechinha vermelha? É, o blush vermelho, foi o que eu sabe? pensei. Tudo bem Tu tá vermelho. Tomato Girl. Do Tomato Girl. E é impossível, né, acompanhar tudo isso e manter um armário sustentável, né? É humanamente impossível. E não é necessário isso. Não né? é necessário, a gente não precisa. Sim. E de novo, isso gera um desgaste emocional, né? E a gente tem uma relação cada vez mais tóxica com o vestir e uma relação de descarte mesmo. E aí as roupas acabam virando mais um conteúdo, ao invés de outra extensão da nossa personalidade, sabe? As redes sociais são muito tendenciosas Sim. a fazer a gente comprar e a gente consumir enlouquecidamente. Ai, Tipo sim, é uma assim. bolha chata, né? E daí assim, cara, tu tem que nem a gente já falou em outros episódios, tu tem que seguir a tendência do momento, tu tem que... Gente, uma coisa que mais me irrita é tipo assim, ó, eu já fiz um dia. Um dia eu já fiz, eu admito, mas é tipo assim, há muito tempo atrás, tá? Quando a Shein estourou no Brasil, tipo, um unboxing da Shein. Só que daí as pessoas pegam, abrem caixas e são Ai, tipo assim, sim, ó, o haul. sacolas e sacolas e sacolas Sim. e sacolas. Cara, isso não Sabe é o que me irrita necessário. mais? E o, Sem sacolas problema, da Shein. e o problema não é tu já ter feito isso. Que nem a Manu falou, a gente não tá demonizando tu já ter feito isso, mas acordar pra realidade de que isso é uma coisa emergente que precisa mudar agora, assim. Então, Sim. a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente nunca usou Zara, que a gente nunca Sim. usou Shein. A gente já usou, todo mundo já usou. E entender Sim. que o ultra fast fashion não é o fast fashion, entendeu? Tipo, que é uma coisa acelerada num nível que a gente não tá acostumado. Tipo, isso não é normal. A Shein, isso as não é emissões, normal. eu vi numa reportagem, a Shein liberou quantidades de gás carbônico que foram o dobro do grupo da Zara. Eu vi isso. Então, tipo assim, tu viu? Eu vi. O dobro do grupo da Zara. Então, assim, ó, a Zara também é problema. Sim. É problema. Mas a Shein é muito problema, muito mais, cara. Eu vi isso.
Não, a Shein é tipo assim, o auge. É. O auge do fast fashion, né? Sim. É que hoje em dia tem uma tendência desses hauls, né? Desses, como é que a gente pode chamar? Unboxing. Das marcas. Que as pessoas, elas compram um monte de coisa, por exemplo, da Zara, e aí elas falam com os seguidores, tipo, gente, eu fico ou não fico? Tipo, o próprio consumir virou um espetáculo e uma coisa, tipo, tu compra aquelas coisas só pra decidir se tu quer ficar com ela ou não, sabe? É um ciclo Sim, e aí a infinito. pessoa pega e mostra assim: ai, gente, esse aqui o tecido é meio ruinzinho, eu não vou ficar. Sim, meu amor, não sei, tu comprou um bagulho que é feito de plástico. Sim. É óbvio que o tecido vai ser ruim. E Entende? compram por comprar, né? E o mais impressionante também é que a nossa geração, né, a geração Z, é a mais politizada e a mais consciente, mas também é a que mais consome fast fashion. Como se a sustentabilidade virasse uma estética e não uma prática. Sim. E isso mostra também como esse discurso da consciência ambiental pode acabar sendo absorvido pela lógica do consumo, né? Sim. A gente muda o produto, mas nunca muda o comportamento. E aí que tá a raiz do problema também, né? Sim, e aí é outro dilema, né? Será que a gente não tá só pintando de verde, né? Como a gente chama quando as marcas adotam uma abordagem mais sustentável, um problema que continua acontecendo, né? Uma moda que continua sendo insustentável. Inclusive, tem uma frase que, quando eu li, eu achei super chocante, assim, que falava sobre não importar o quanto tu lavasse as tuas roupas que tu comprou por meio do fast fashion, elas sempre vão ter o suor daqueles que fizeram ela. Muitas vezes, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente acha que tem a ver só com o meio ambiente, né? Mas é impossível falar sobre sustentabilidade na moda enquanto a indústria da moda não liga para como as pessoas são tratadas dentro dela, para como os trabalhadores são tratados dentro da indústria. Porque isso faz parte da sustentabilidade também. E é exatamente isso, né? O cuidado com o planeta nunca pode ser separado do cuidado com as pessoas, porque tudo faz parte do mesmo sistema e do mesmo problema. Tu pode produzir o quanto tu quiser com algodão orgânico, tingimentos naturais, embalagens sustentáveis, mas se teus funcionários não têm um espaço de trabalho digno, tu não é sustentável. Isso não é moda sustentável, sabe? O que está por trás das roupas é que é o problema. As condições precárias que muitas vezes os costureiros ou as costureiras estão trabalhando, muitas vezes até remunerados ou não, né? Que a gente sabe que muitas vezes nem remunerados são. Análogo à escravidão. E, inclusive, né, a gente teve como maior exemplo o desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh, que foi a maior tragédia na indústria da moda. Matou mais de 1.000 pessoas e mais de 2.000 pessoas ficaram feridas. E foi impactante que eram condições muito precárias. A maioria das pessoas eram mulheres mais novas. Enfim, eram situações... Condições desumanas. Desumanas. Sim. E nesse caso ainda, né, foi revelado que eles tiveram alertas sobre as rachaduras do prédio anteriormente a essa tragédia e eles decidiram ignorar e obrigar os funcionários a continuar trabalhando. Então, naquele momento, mais uma vez, o lucro se mostrou mais importante para eles do que a vida. Em contrapartida, por causa desse triste acontecimento, surgiu o movimento do Fashion Revolution, um movimento global criado por ativistas, né, do meio da moda. E o movimento começou com a pergunta: quem fez as minhas roupas? A ideia, então, foi pressionar as marcas a serem transparentes e a dizer quem fazia as roupas, em que situação, né, em que condições que essas pessoas trabalhavam e que impactos isso causava no meio ambiente. Desde então, todo dia 24 de abril acontece a semana do Fashion Revolution, diversos eventos, diversas ações, debates para relembrar realmente o Rana Plaza e lutar por uma moda mais ética, justa e sustentável, né? Realmente trazer esse lado humano da moda, né? Tipo, humanizar cada vez mais. Ou seja, o desabamento em Bangladesh virou um marco para transformar o jeito que muitas pessoas viam a moda, né? Colocou pela primeira vez em pauta questões super importantes, como trabalho digno, impacto ambiental e consumo consciente. Acho que um fato interessante de contar é que acontece isso aqui em Porto Alegre, né? Esses eventos, eles acontecem aqui em Porto Alegre, inclusive até na nossa faculdade já aconteceram. Nossas professoras, elas são bem ativas nesse movimento. E que esse movimento, ele contribui, né, para a conscientização e o consumo na moda, entendendo a moda como agente de transformação social mesmo. E a responsabilidade, é importante falar que ela não é
do consumidor, né? Só do consumidor. Ela é principalmente das marcas, porque o sistema é feito pra gente consumir, né? Elas impõem isso. Elas impõem isso. E hoje em dia chega a ser difícil achar lojas que não sejam adeptas ao fast fashion, né? Sim. Porque isso também é vantajoso para elas. O mundo mudou de ritmo e o consumo acompanha isso. Mas é justamente aí que a gente precisa aprender a desacelerar também, né? Sim, Como a concordo. gente já falou em episódios anteriores, se reconectar mais com o valor real das coisas, se conectar com realmente livros, artes, pode parecer uma coisa que é boba, mas assim, é conhecimento, sabe? A gente É se repertório. se distanciar também desse mundo só de consumo e Sim. aceleração em todo momento. É um pouco fútil, né? Sim, isso nos desgasta muito Sim. emocionalmente, sabe? Mentalmente, exato. Eu acho que chega um ponto, até nessa questão, que a gente precisa escolher entre ser um criador ou um consumidor. Porque a pessoa que cria, ela não consome na velocidade que um consumidor consome. Porque quando tu fica preso no consumo, tu não tem espaço na tua cabeça pra criar. E aí a gente também reforça que não é só sobre parar de comprar, mas é passar a comprar com intenção, né? Sabendo o que tu tá consumindo, sabendo a história por trás daquilo. Saber que também não existe consumo perfeito, mas existe escolhas. E as escolhas, elas têm impacto na nossa vida. E refletem quem a gente é, né? Porque esse ciclo de consumo também é muito desgastante e é um vício realmente que a gente tem. A moda, ela pode sim ser sobre prazer, sobre estilo, sobre expressão, mas ela também pode e deve ser sobre consciência. Não pra gente ficar se culpando o tempo todo, mas pra gente realmente refletir. Então, que tal se a gente parasse pra pensar por que a gente tá consumindo tanto fast fashion, sabe? Por que a gente é tão exposto a isso? E questionar esse sistema. E também reforçar que a gente entende, né, a acessibilidade do fast fashion e por isso realmente sabemos que não é simples desapegar dessas marcas, mas que existem outras formas de consumo, né? Alternativas. Outras alternativas, exato. E justamente essa questão do preço é um grande argumento, né? Muitas pessoas só conseguem consumir fast fashion, mas se a gente parar pra pensar, o barato sempre sai caro, sabe? Porque no intervalo de um ano tu precisa comprar 12 20 peças. peças, exato, Sim. sabe? Pra durar aquele ano. E se tu investisse numa peça única, talvez ela poderia te durar o resto da vida, sabe? Exatamente. Minha mãe sempre falava isso. E tu, tipo, nada a ver, mãe. Dá nada a ver, mas aí depois tu vai pensando realmente. Amadurecimento. A gente também tá nesse processo, errando, aprendendo e tentando optar a fazer diferente. E tá tudo bem ser imperfeito nesse caminho e errar várias vezes, porque isso faz parte do ser humano, mas é importante a gente realmente começar a pensar no impacto que tudo isso tem ao meio ambiente e ao nosso futuro. E com isso a gente vê que o fast fashion não é tão barato assim, né? Alguém por aí tá pagando o preço. E no quadro da semana, a gente trouxe peças de brechó, cada uma trouxe uma peça pra mostrar pra vocês o que a gente já garimpou por aí. Um achado, né? Um achado pra realmente trazer, né, coisas legais, que sempre consegue encontrar coisas super legais em brechó. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. O achado que eu trouxe, então, é uma peça que eu uso muito, que é esse vestido de oncinha, de animal print. Uma super adição no meu armário, porque eu principalmente gosto de brincar com a utilidade dessa peça. Então eu uso como vestidinho, né, que é a peça que ela foi feita para ser, mas eu também uso como blusa, sobreponho em saias. Eu gosto muito de explorar essas camadas e essa sobreposição a partir de uma só peça. E aí, no fim, ela se transforma em vários looks diferentes e super únicos e me permite ser super criativa com as minhas peças. Então, o achadinho que eu garimpei no brechó foi essa clutch vermelha, que foi no momento que eu ia numa festa de casamento e ia usar um vestido todo colorido. E eu achei ela num momento muito necessário e vocês sabem que eu amo vermelho. E ela foi muito útil, já usei ela várias vezes. Então ela foi um super achado e eu uso em diversas festas, assim, mais arrumadas, sabe? Então foi um baita achado. Vou mostrar, eu trouxe dois, vou mostrar pra vocês. Primeiro, um óculos que eu comprei aqui no brechó de Porto Alegre. Eu adoro ele, porque ele é super versátil, ele é preto, pequenininho. E outra compra um pouco mais extravagante, eu posso falar, essas botas vermelhas. Mas essa aqui eu gostei porque ela é vermelha, ela é diferente, dá pra usar só como um ponto de cor. E foi muito um achado, assim, eu nunca vi uma bota igual, sabe? Então, eu amo. E esse foi o nosso episódio, espero que a gente tenha conseguido passar um pouco da nossa visão sobre esse assunto, plantado alguma sementinha na cabeça de vocês. E esse foi o nosso episódio, espero que tenham gostado.
Um beijo grande e nos acompanham para mais. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau.